convidado deste episódio da Técnica de Imigração é o Branco, ou João Barbosa, dos Bracos São Sistema, que recentemente anunciaram que vão entrar no hiato. É o terceiro membro deles a vir ao podcast e espero que não seja o último. Ele está a lançar o primeiro disco propriamente dito a Sol, Atlas, e falamos um bocado disso, mas também de muito mais tópicos. Como sempre, não se esqueçam de subscrever o podcast no iTunes, nem lhe deixarem críticas e estrelas por lá. E é isto. O que estás a ver no Twitter que o Floating Points vai lançar um álbum? Sim, está a ler aqui. Achas que é concorrência para o teu setembro? Para mim, não. Acho que não, acho que são caminhos bastante diferentes, mas é um rapaz que eu respeito, por acaso. Yeah. Eu já o vi aqui, ali em baixo. Quando é que foi? Fortet, quando o Fortet organizou... o Green Ray. Acho que sim. Foi Floating Points, acho eu. Se não foi o Fortet, foi outro Green Ray qualquer. Não, mas acho que foi esta é verdade. Não. Passas muito tempo no Twitter? Acho que passo mais no Twitter do que nos outros todos. Não que eu sei, eu acho que sou um bocado mau de redes sociais, não sou assim muito profissional. E então o meu favorito é o Twitter porque acho que é, para mim, aquele que é o que tem menos ruído. Virou mesmo só fonte de informação. Exato, que é o que tu podes curar e ter só o que tu quiseres. Yeah. Não apanhas nada. Não apanhas off coisas, ou eles não decidem por ti o que é que tu é suposto veres ou não. Quem tu segues, tu vês, está no feed e caminhas de um lado para o outro. Se eu fosse mais visual, o Instagram também tem a mesma coisa, mas não. Mas pá, eu só tenho que me forçar a mim próprio e lembrar-me de tirar uma fotografia para pôr no Instagram por causa de uma coisa qualquer que aconteceu, porque senão não me lembrava. Mas tu também és relativamente ativo no Instagram. Sim, sei lá. Eu vejo likes teus de vez em quando. Sim, também gosto de ver. Também, uma pessoa está sempre agarrada a estas coisas todas, mas acho que o Twitter é mesmo tipo, o meu favorito. Yeah. Acho que o Search também funciona bem. E é tipo, se calhar, o Search do Twitter achas que funciona bem? Acho que sim. Eu acho que tem um grande problema quando tu vais procurar uma pessoa específica que escreveu alguma coisa há algum tempo e tu queres encontrar. Acho bastante tramado encontrar essa coisa. Tens de ir... Pá, se não te lembrares da frase, da palavra certa que essa pessoa usou, se te lembrares podes ir pelo Google, senão tens de ver a timeline dela até não sei quanto tempo. Eu fiz esta semana para uma coisa que uma amiga minha tinha escrito tipo, em dezembro e tive de ir a timeline dela até baixo. Porque não dá para ir procurar por data em que foi. Por data não, mas dá para procurares por coisas que ela disse. Se calhar o meu search é mais tipo... o nome de um artista, uma coisa assim, e ver o que é que está a acontecer isso é fixe, ou um festival, ou uma coisa assim do género. Eu vou mais por isso, cara. No meu caso o search vai ser a melhor do que o teu. O que eu vi que eles têm feito agora, que estão a organizar também os resultados do search por relevância do que é que eles acham, mas só que tem uma função no computador, aqui no telefone ainda não descobri, mas no computador dá para carregar em live, tens tipo várias opções acima, live, e vês tipo tudo em direto que esteja a ser tweetado com aquela palavra. Tu és verificado? Ou não, no Portugal? Não, no Twitter não, no Facebook sim. És verificado? Mas não sei como é que aconteceu. Foi tipo, alguém te perguntou, és não tu? Não, foi tipo, do nada. Coisa. Do nada, apareceu. E em Buraca também. Em Buraca também apareceu. Sim. Ninguém, não se recebeu nenhum e-mail, foi só uma coisa que aconteceu. No Twitter não, eu acho que no Twitter... Não sei se tem mais a ver com tens que ser inglês ou americano, uma coisa assim. Sim, tipo, os gajos lá de fora têm sempre. Lá de fora com 1000 seguidores são verificados e Buraca no Twitter tem mais de 100 mil e não é verificado. Mas pronto. Mas não sei. Não perguntaram nada, então podias não ser tu. Podias não ser tu? Sim, não verificaram, podia ser uma página de fãs. Não sei se eles fazem algumas contas, se veem o que é que... Início, se eles vão ver o feed, não sei, não faço ideia nenhuma. Como é que eles têm certeza de que és tu? Não sei. Estás tu a confirmar agora, então os gajos do... a ouvir agora, obrigado. Mesmo eu. É mesmo eu. Não, mas, sei lá, essa cena também tem o impacto que tem da cena de seres tu, ou pelo menos do ponto de vista de um público em geral. Ficam meio mais emocionados com o facto de ser confirmar que é uma pessoa. Não, mas eu acho que o verificado, tu ainda podes ter tipo, como eu sei que tu tens, que é a tua equipa de estagiários que fazem as coisas por ti, não é? Sim.
fazem o teu Twitter por ti, as tuas redes sociais, fazem tudo por ti. Sim, tenho. Tu nunca escreveste nada na vida. Tenho 15 pessoas, 15 trabalhar. mexicanos rejeitados pelo Donald Trump da América a trabalhar no escritório ali na moraria. Não, eu acho que o verificado pode ser isso. O verificado pode ser isso. Tu podes ser verificado sim. e fazer tipo, isso. Aquela página é a página que comunica. Sim, a página que tu aceitaste que é a tua oficial. Pode ser management. Pode ser o que tu quiseres, aquilo está ligado a ti de alguma maneira. Yeah. Tu tens um disco novo? Eu fiz aquela pergunta muito má do Floating Points só para lançar a questão do teu disco novo. É o teu primeiro disco, é só o disco. Tu tens aquela mixtape? Tenho um mixtape, fiz um EP. Sim. E pronto, e agora achei que me queria tirar para uma coisa um bocadinho mais longa. E o que é que podes dizer sobre isso? Eu ouvi só a primeira música que apareceu, foi tipo há uma semana, 2 semanas. Nós temos estado a estrear uma música por semana. Sim. Foi tipo a primeira. A primeira foi já mais. Talvez para umas 4 semanas, se calhar. O Let Me Go com o Karmaki, com uma cantora sul-africana. Sim. E gostaste? Curti, sim. Estás a fazer um olhar tipo. Não, era para saber. Maroto, tipo de. Se gostaste? Eu faço sempre quando eu falo contigo. Não, era para saber, sei lá. Mas pedias não, pá, achei horrível. Não. Acho que se eu tivesse achado horrível, não sei. Eu acho que não saberia mentir, tipo, dessas coisas, não seria gajo por tipo. Não, mas às vezes é mais fácil dar um sim. Sim, dizer um sim, mas fugir logo à questão. Claro. Tipo, eu acho que não sei mentir. Tipo, não, tu perceberias que eu odiava se tivesse odiado. Fiz construí agora um disco, começou com uma ideia em 2014, numa conversa, acho que foi se não me engano foi no Sonar, durante o Sonar de 2014, que eu tive com o Calaf, depois de umas reuniões e de falarmos o que é que se teria que fazer ou não. E nessa conversa ele pôs um bocado o bichinho, eu próprio também já o queria fazer há um tempo, que era de fazer um disco, e obviamente nesse disco envolver viagens, envolver ir colaborar com pessoas a sítios. Que é uma coisa que tu fazes há bastante tempo. Sim, bastante, e se calhar muitas vezes mais por e-mail do que propriamente em colocar-me mesmo nos sítios. Mas tu fazias aquelas viagens de descoberta e de reconhecimento, isso já era para aí? Não. Tu já fazias isso antes de 2014? Fazíamos, fui a Caracas, à Venezuela. Lembro-me de falar contigo sobre essa. Sim, mesmo outras coisas que aproveitávamos o facto de estar em tour em determinado sítio e sentar-me com produtores e não sei o quê. Depois viagens também de trabalhar com pessoas a Londres ou assim, coisas mais simples, isso também era uma coisa que fazia bastante. Chegar aqui foi a primeira vez que me expus mesmo sozinho no universo e com essa ideia de programar mesmo 5 viagens a 5 estúdios, a 5 cidades, e daí retirar colaborações e conseguir mais ou menos colar tudo isso e tentar transformá-lo numa coisa que viesse a ser um disco. Acho que até ter conseguido acabar uma série de temas e ter conseguido achar que eles soavam todos que fazia tudo parte do mesmo conjunto de músicas, não conseguia ter a certeza se iria ser mais uma compilação ou uma série de EPs ou uma coisa do género, mas depois acho que consegui chegar a um resultado relativamente homogéneo de músicas e consegui ter 10 temas que eu acho que mais ou menos definem aquilo que eu quero fazer e definem a minha posição e a minha personalidade. Essas viagens foram desde o ano passado até agora? Não, as viagens foram concentradas entre janeiro e fevereiro de 2016. Não, 2015, 2016. Foram mesmo este ano, ok. E trabalhaste nisso. E foste onde? Começámos em Amsterdão, depois fomos para São Paulo, depois para Cape Town, depois para Nova Iorque e depois fizemos também uma semana de estudo em Lisboa. Mas eram pessoas que tu já conhecias ou que tu foste àquela coisa de pesquisa de SoundCloud e... Um bocadinho de tudo. Algumas pessoas já conhecia, outras coisas demos, pesquisa, outras coisas que surgiram completamente já lá na cidade, de conhecer alguém e de combinar para o dia a seguir, como é o caso do tema que estávamos a falar, do Let Me Go com o Karma, que ele estava a tocar num festival que eu também toquei
em Cape Town, que era o Cape Town Electronic Music Festival, e eu encontrei-o no domingo e tinha uma sessão, e a semana de estúdio em Cape Town começava na segunda-feira a seguir, e eu tinha marcado com a Nonco Piri, que é a vocalista do tema, para estarmos juntos, e achei que podia fazer sentido inseri-lo, e como tipo, tivemos uma boa relação de quando nos conhecemos, decidi convidá-lo, ou seja, tenho coisas que já tinha marcado 2 meses antes e depois tenho outras que surgiram no espaço de 5 ou 6 horas antes da sessão. E foram coisas que tu fizeste raiz com essas pessoas ou aquela coisa que às vezes tu também fazias de aproveitar temas já existentes das pessoas? Acreditando, obviamente, não toda. Acho que tive que ir um bocadinho a tudo. Imagina, no meio disto tudo foi um processo em que eu colaborei com 23 ou 24 músicos, vocalistas, produtores e não sei o quê. Então, o que eu sentia era que tinha que estar mais ou menos preparado para qualquer circunstância. Para uma pessoa que queria tipo, chegar de manhã, ouvir um beat e focar nesse beat e gravar a voz nesse beat, como aconteceu, ou com outras pessoas que queriam começar do zero, por exemplo. Que, se calhar tipo, tudo o que era coisas mais rap ou mais, sabe, tipo, aparece o Mr. Motherfucking Esquire, aparece Princess Nokia, também fez uma cena de rap. Tudo isso eram coisas que foram pessoas que preferiram chegar ali de manhã ou escolher um beat de coisas que eu já tinha, de instrumentais que eu já tinha tipo uma folder de ideias de instrumentais e escolher uma e seguir por aí. Outras pessoas, como é o caso do Let Me Go, foi mesmo tipo chegar de manhã e estarem 3 pessoas numa sala e olharmos uns para os outros e tipo, embora, em vez de estarmos aqui, em vez de estar aqui a pôr play em beats, vamos fazer uma coisa qualquer, e o objetivo disto é chegarmos ao final do dia com uma canção e ver o que acontece. Pode não acontecer nada e não dar resultado, mas acho que houve um bocadinho de espaço para tudo e eu senti que, acima de tudo, quase que tinha que estar a ser meio quase um AR de uma editora ou um curador ou uma coisa assim do género, em que estava a passar mais parte do dia a tentar gerar uma relação humana ou musical boa para se conseguir fazer com que a sessão chegasse a algum lado, mais do que propriamente estar mesmo a criar música na sessão. Eu assumi mais ou menos que onde eu ia realmente fazer música era depois quando trouxesse tudo isso para Lisboa e me sentasse no meu estúdio e conseguia agarrar em tudo e tentar tipo, criar a roupagem que eu queria para que todos os temas estivessem entrelaçados uns com os outros. E mudaram muito desde o original? Não mudaram assim muito. Acho que acima de tudo algumas coisas aconteceu um bocadinho, é como eu estava a dizer, foram tantas colaborações que houve espaço para acontecer tudo. Houve coisas que desenvolveu-se um tema interno um dia, por exemplo, com os The Roughest, que são um duo de Kuwait, da África do Sul. Aconteceu nós termos um dia dedicado a gravar um tema inteiro e depois eu chegar e sinceramente achar que ganhava mais com a participação deles ser inserida noutro tema que já estava a acontecer do que propriamente com aquele instrumental e com aquilo. E então acabei por agarrar num verso daquela participação e acrescentar um tema que tinha sido desenvolvido em Amsterdão, coisa assim do género. Mas não mudaram assim muito, se calhar o que tentei fazer foi... Eu já tinha mais ou menos as coisas direcionadas, não sei, isto não é tipo... Eu, como estive a ser acompanhado sempre pelo João Retorta, que esteve a filmar tudo e vamos fazer, e vai ser lançada uma web series com os episódios, um episódio para cada uma destas semanas de estúdio. O quê? Quantos minutos cada episódio? Já 8, 7, 8. O Off the Beaten Track, a versão de digital era o quê? Era meia hora? 30. A versão dos coisas era 1 hora. E então o João Retorta andou comigo, gravámos tudo, então eu estava ia comparando um bocadinho os processos criativos da coisa, que é tipo, eu chegava ao final do dia e sabia se tinha um tema que eu iria tentar desenvolver ou não. Ele chegava ao final do dia e tinha tipo, não sei, 10 horas de filmado e não fazia a mais pequena ideia o que é que ia aproveitar dali ou não. Portanto, nesse sentido é um bocadinho diferente e não sei o que, então deu para, enquanto o processo todo estava a acontecer, já estavas a começar a digerir o que é que ia ser, o que é que não ia ser, e a fazer as ligações que querias fazer. Portanto, tive temas que começaram com uma ideia em Amsterdão, como por exemplo o último que lancei, One Top, começou com uma ideia em Amsterdão, que acabou comigo a acrescentar um verso desses da Roughest que tinha gravado por cima de outro tema, e a gravar também nesse mesmo tema, no One Top, um coro de 13 miúdas da África do Sul que eu tinha marcado para tentarmos gravar qualquer coisa no estúdio, e acabámos por gravar também aí. Portanto, há um tema que tem várias etapas e que foi aproveitando, tipo, esse Let Me Go também começou em Cape Town,
e gravei cordas ainda para o mesmo tema em Nova Iorque. Portanto, tipo, as coisas foram, no fundo fui, acho que adicionando algumas coordenadas geográficas aos temas de acordo com o sítio em que eu estava e a tentar criar um bolo em que tudo fizesse parte de tudo, em que basicamente a única regra era que tudo tinha que ser misturado com alguma coisa. Nada é verdadeiramente uma coisa só. A ideia de teres alguém a filmar tem a ver com aquela tua preocupação, que eu já falei contigo sobre isto várias vezes, já de contextualizar as coisas e de mostrar de onde é que vêm aquelas pessoas, aqueles sons, aquela cultura, quem são aquelas pessoas. Tem a ver com isso? Sim, tem a ver com... Acho que fica mais fácil para quem quiser ir buscar a informação, ter um sítio para ir buscar a informação. E não sei, eu acho que há tipo aqui um lado todo de... um certo lado de também que eu tenho vontade de fazer, que é de explorar outras formas de entretenimento. Não sei, não me vejo propriamente como um artista normal, tipo um músico normal que chega, vamos fazer uma jam session. Vejo como um músico ou um produtor que entra em estúdio com algumas ideias e que já sabe que quer ir buscar aquilo àquelas pessoas e tentar criar uma coisa nova com tudo isso. E achei interessante registrar isso quase no formato tipo travel show, quase em que vives uma cidade durante uma semana, seja no estúdio, seja com as pessoas que acabaram de sair contigo de uma sessão de estúdio e vais jantar e curtir a seguir, fazer tipo, e foi acompanhar realmente tipo esse processo todo de tipo do que é que conhecer para além dos clichês das cidades tipo, em que visitei, sei lá, tipo, Amsterdão é uma cidade que praticamente toda a gente conhece, mas também é uma cidade que praticamente toda a gente conhece as mesmas 5 ou 6 ruas. E é uma cidade gigante, onde moram, obviamente, milhares de pessoas e milhões, se calhar, não sei, não tenho noção de quantas pessoas vivem em Amsterdão. Acho que ninguém faz lugar, tu disseste milhares e milhões, acho que ninguém vai dizer tipo... Está tudo centenas, está errado, de certeza. Mas é tipo a quantidade de ruas e a quantidade de subúrbios e a quantidade de diversidade cultural que tu tens em Amsterdão. E é exatamente esses os pontos que me interessavam ir explorar e procurar e encontrar sítios de confronto cultural, sítios em que da riqueza cultural e da diversidade cultural tenham nascido géneros de música novos que ao mesmo tempo criam uma identidade musical diferente para uma cidade, criam tipo, aquilo que no fundo Cigarro de Buraco acabou por fazer com Lisboa. Eu sinto que um género durante os anos 90 como o bubbling fez para a Holanda, que foi tipo agarrar um personagem, não sei se tu conheces, que é o DJ Morcha, que é um holandês que é originário do Suriname. Sim. Que criou, tipo, o que ele fazia era, tipo, ele sempre foi DJ, não sei o quê, tipo, uma cena, tipo, ele acelerava discos de dancehall para bater certo com o BPM das músicas de alguns temas clássicos do Suriname que ele gostava de tocar, porque ele achava que funcionavam, só que estavam muito, muito distintos em termos de evento. Então passava tipo, sei lá, uma cena de dancehall normal que está entre os 100 e pouco, passava para 130 para conseguir misturar com coisas do Suriname, e no meio disso tudo acabou por criar um género que é o bubbling, que tem, sei lá, tem influência de Cabo Verde, tem influência de Aruba, tem influência do Suriname, tem influência disso tudo, e ao mesmo tempo é o género que está na gênese também do Dutch House, da cena toda dos DJs Chuckies e toda essa cena que depois virou gigante. Portanto, acho interessante quando um encontro de culturas que já não era suposto existir gera uma coisa que depois vira só por si uma indústria multimilionária de onde é que achas que foi o teu interesse por esses choques, essas revoluções e o interesse em mostrar e falar sobre elas sem ser tipo aquela onda de que há músicos que fazem, que é vão aqui buscar aquilo e não falam sobre aquilo, é só tipo o resultado final e tipo não acreditam quem é que daquilo foi buscar. Tu sempre tiveste essa coisa de tipo, não, isto vem daqui, isto vem dali, etc. Eu acho que a cena é porque, a meu ver, esses momentos todos são verdadeiramente os momentos em que eu sinto que são dados passos importantes em termos de criar fórmulas novas para a música e acho que esse ponto da mistura das coordenadas geográficas pode criar, sabe? Da mesma forma que existe aquela ideia clássica de toda a gente dizer já foi tudo inventado, já ninguém inventa nada em termos de música, já é tudo só, porque as notas todas já toda a gente, os Beatles já usaram as notas todas, então vamos fechar a música e está feito e ninguém precisa fazer mais nada, mas
Não é bem assim, porque pode ser, sei lá, George Harrison foi à Índia gravar um disco horrível que ninguém consegue ouvir inteiro. Não estou a brincar, se calhar você consegue. Eu não consigo. Mas essa visão do descontextualizar geograficamente e pôr noutros sítios acaba, a meu ver, por ser tipo dos momentos de maior evolução criativa e em que mais facilmente consegues chegar a uma coisa qualquer que não tinhas. E não, mas o meu interesse é esse. Porque o interesse em essas coisas acontecerem? Podias. Não, já está tudo inventado, eu gosto do que já está tudo inventado. Pois, exato, acho que há pessoas assim, eu não me sinto muito assim, não sei se por ter crescido em Lisboa, por essa ideia de mistura fazer parte de mim, dessa ideia de me sentir bem com isso, não sei, não. Sinto realmente que esses são os momentos que as coisas andam para a frente de forma interessante e sinto que faz parte da minha missão de vida procurá-los o máximo possível e tentar dar-lhes voz, ou tentar ir agarrar nisso e tentar criar canções com isso, tentar descontextualizá-los e criar outra coisa. Não sei, o conjunto das partes cria uma terceira coisa que seja nova. Eu acho que não sei, não consigo explicar o porquê, acho que é mesmo uma coisa que eu não consigo... só já ter pensado, a maior parte das pessoas não sabe explicar o porquê de uma coisa, era só do que tinhas ter pensado, tinhas ter uma explicação. Aquilo que posso dizer é, desde os tempos que andávamos na Coltrane Crew, em que tipo, o drum and bass era a maior invenção da história do planeta Terra, depois dos dinossauros. Eu já olhava, tipo, eu nunca conseguia olhar para um set de drum and bass de uma hora que eu tinha que fazer como um sítio em que eu iria mesmo só tocar uma hora de drum and bass. Passava o tempo todo à procura de o que é que eu consigo misturar aqui que me faça sair, mas ao mesmo tempo manter o BPM e manter a mesma cena. E descobrir o dancehall, por exemplo, que era metade do BPM do drum and bass, descobrir que consigo quebrar as coisas com dancehall e depois voltar a pegar outra vez para ali, ou então chegar a conclusões tipo, depois o Rui até acabou por fazer aquela versão do chiclete dos táxi, tudo isso foram momentos de busca de o que é que eu consigo acrescentar a este pote para fazer com que isto tudo seja uma experiência, não sei, no fundo se calhar é em busca da experiência mais única, seja para um espectador, seja para uma pessoa que está a ouvir em casa, seja para o que quer que seja, e o próprio thrill do momento de chegar a uma conclusão desse género. Sim, okay. Os teus tempos de Coltrane Crew é o quê? É 99, 2000 ou antes? Porque é a segunda mas vaga. Sim, nós fazíamos parte da segunda vaga, eu, o Rui e o Calaf. Sim. E... Que da original só tinha o Johnny? Não, ainda o Johnny, só. Yeah. Que era, no fundo, inicialmente era o Johnny, o Tiago Miranda, o Nuno Rosa, o Vítor Blanciano, o Diniz e o Rui Murca, se não me engano, acho que era esse. Depois basicamente o Johnny reformulou o Coltrane comigo, com o Rui, com o Calaf, e ainda chegámos a fazer algumas coisas e foi tipo uma escola brutal de montares a tua própria festa e tocares a tua própria festa e tudo, fazeres o flyer da tua própria festa, não sei, tipo uma escola brutal. Eu acho que foi, em termos de tempo, foi pelo menos 99, 2000, uma coisa assim. Mas como é que tu entras para esse mundo? Através da produção, eu acho que nós entramos muito através da produção antes. Eu lembro-me que a primeira vez que passei música que misturei um disco no outro, já foi com pessoas à frente numa festa da Coltrane que era num sítio, como é que se chamava aquilo? No convento. A gente tinha tipo uma residência no Convento Clube, ao pé em Santos. Santos, sim, eu lembro-me disso, sim, que é com capa, não era? Não, havia um que era com capa, não sei. Também já não me lembro. Que era perto da capital? Não é isso? Não, era tipo onde é aquela zona das Freiras e não sei o quê, era tipo nessa rua que sobe. Okay. Na rua que era abaixo, portanto, era abaixo de onde era o Johnny guitarra e depois foi o Ciclone. Sim. Okay. Então não é o que eu estou a pensar. Eu acho que havia um convento perto da capital. Mas foi mesmo através de produção e de... Não, mas como é que tu te metes na produção? Como é que eu me meto na produção? Bora a tua história de origem. De coisa. Tu és da Amadora? Muito simples, crescer na Amadora, ter uma série de o que é que tu ouvias quando eras miúdo, essas coisas assim? Sim, eu cresci tipo, em termos do meu meio de crescer, tipo, tenho pais que não são nada músicos e não têm nada a ver com isso, portanto a música consumida em minha casa era muito de tipo rádio
coisas do género. Lembro-me que o meu pai sempre teve uma pancada tipo alta fidelidade, e acho que era única e exclusivamente para ouvir aquele solo de guitarra dos Dire Straits do Money for Nothing, antes da música começar. Ele comprava umas colunas novas só para ver se aquele solo soava bem lá nessas colunas. E sei, era tipo assim meio. Não, e, sabe, comecei a crescer e depois, obviamente, depois disso vem toda aquela fase do grunge, não sei o quê, como tinha uma irmã mais velha que consumia isso, foi se calhar a coisa que me abriu portas a eu ir conhecer a ir fazer aquele exercício da procura da música, não ficar só a aceitar a música que te chega. Can't Touch This no MCM está lá na rádio e pronto, curtes o Can't Touch This. Lembro-me de pensar, tipo, de ser puto, estar com o meu pai e com a minha irmã a dançar na sala, os três, tipo, pensar como é que alguém pode não dançar enquanto está a dar esta música, não sei. Isto é espetacular, isto é a minha cena. Não tinha, eu tinha pai de 5 anos. Mas e pronto, nessa altura, como a minha irmã começou a descobrir todas essas coisas, eu, obviamente, com o meu irmão mais novo de valor, fui atrás e fui tentar ser igual à minha irmã mais velha, e começou a surgir esse bichinho de ir à procura de música, sabe, vir apanhar o comboio para Lisboa, da Amadora, para ir como é que se chamava a loja de discos ali na estação do Rossio? Bimotor? Não, o Bimotor já era tipo de música de dança. Uma assim lá em cima, Torpedo, não sei o que era. Não sei. Mas pronto, Carbonos, idêntica, uma Carbono, uma coisa assim. King Size, Godzilla. Sim, e isso depois já numa fase, para mim já foi numa fase posterior. Mas João teve essa primeira ideia inicial. Depois a partir daí houve umas tentativas com bandas, fiz uma banda com a minha irmã. Tocava guitarra, ao baixo, consegui tocar mais ou menos as coisas, mas tocava mais guitarra. E com o Rui Pité também, nós crescemos juntos, andámos na mesma escola. Ele era fã de Pearl Jam, não era? Sim, nós na altura estávamos aí tipo, a consumir isso como aquilo que era bora pesquisar sobre música, não sei. Depois, basicamente o que aconteceu foi... Mas o que é que soava a banda, desculpa? O que é que soava a banda? Pá, não sei, sempre foi coisas de originais, nunca foi tipo, versões e não sei o quê. Mas tipo, não tinha assim propriamente um nome, tipo, uma definição do que quer que seja. Acho que era mesmo, sei lá, eu para mim... cantavas? Não cantava, era a minha irmã. Eu vejo esse tempo todo como... Para mim são tubos de ensaio, não é? Estamos a falar do tempo antes do YouTube. Ninguém... Estamos a falar do tempo... Acho que vocês não devem ter deixado gravações, pelo menos acessíveis às pessoas da internet. Não, eu por acaso, eu descobri um CD disso há pouco tempo, por acaso, e pronto, isto é o sinal, acabou, obrigado, acabou, o que é ser milionário. Só estás a ficar extremamente vermelho a pensar nisto. Estou porque, pronto, é tudo engraçado. Eu não estou a tentar humilhar, estou só a tentar perceber. Não, mas é tipo, o perceber sei lá, nem eu próprio consigo perceber, porque é tipo, tu fazes o que era, sim, claro que sim. Tu fazes o que... Não há nenhuma razão, não. Eu acho que houve a determinada altura, depois o descobrir do hip hop também, mais com o lado dos Beastie Boys e com o lado daquela banda sonora do Judgment Night, que misturava os dois mundos e tipo essa cena o rap e rock, pronto. E aí tipo ficar tipo uau, e, tipo, pronto, continuar sempre a abrir portas, até que me lembro de me terem mostrado tipo um disco do Goldie antigo e pronto, isso me focou um bocadinho mais tipo, em termos de música dança. Na altura também me fez tipo, foi mais ou menos, correspondeu mais ou menos na altura em que me arranjaram um CD com programas cracados do Fruity Loops e do Acid Pro. Estamos a falar em que altura? Em que ano? Aí 16, eu tinha 16, portanto 96, 97, uma coisa assim do género. Okay. E em que começámos a fazer música. Já vi Fruity Loops nessa altura? É verdade. Pensava que era mais recente, sinceramente. Okay. Agora é FL Studio. Sim. Eu já não quero chamar aquilo Fruity Loops. Na altura era mesmo, foi o primeiro. Foi mesmo o primeiro. Estamos a falar do primeiro Fruity Loops que saiu. Sim. Não fazia ideia que ele já tinha quase 20 anos ou assim. Podes crer. E pronto, e depois a partir daí foi focar um bocadinho nisso, mesmo nós acabámos por desistir um bocadinho de tentar ter uma banda, porque havia sempre alguém que não ia ao ensaio, não sei o quê, então eu e o Rui, que tínhamos o mesmo CD com os mesmos programas cracados, começámos a fazer música e
focámos-nos bastante nisso, até ao ponto de sermos convidados pelo Johnny a entrar na cultura. Como é que chega a vossa cena às mãos do Johnny? Ou às mãos e aos ouvidos? Não faço ideia, não me lembro. Não sei se foi um CD que eu lhe dei. Não, foi tipo dar-lhe um CD num geek qualquer, num sítio qualquer, numa coisa qualquer. Não tenho bem a certeza de qual é que foi esse momento. Mas era drum and bass? A produção não. Que tu fazias a produção não. O que nós estávamos a fazer não era drum and bass. Era ok. Era, sei lá, eram várias coisas. Era tipo uma fase de ser uma esponja humana e de sentares em frente ao computador e aquilo saía tudo e mais alguma coisa. Desde, sei lá, lembro-me isto se calhar já nos anos 2000, portanto se calhar estamos a falar desta cena de nos juntar à Coltrane, já se calhar para aí no ano 2000 ou 2001 já. E já havia internet? Já havia internet, já estava espetacular, já estávamos em grande crescimento. Mas lembro-me, por exemplo, fui com 20 anos, fui à Índia com uns amigos meus durante um mês e meio e andava sempre com um mini disco portátil, com um microfone, gravar tipo montes de cenas, de cantar e depois voltar e me ensinar a fazer música em que usava tipo os samples todos dessa viagem, não sei o quê, tipo coisas do género. Lembro-me desse. Era esse tipo de coisas. Eram aventuras musicais, não era propriamente era um grande produtor de hip-hop. Não, mas é que nunca... Isso é um problema que eu acho que se aplica hoje em dia. Eu acho que isto, no fundo, é um reflexo do que eu acabo por fazer hoje, que é a ideia de nunca ter tido uma ideia concreta sobre nada, de nunca querer que nada fosse realmente nada em absoluto. Nunca foste um produtor de drum and bass, entender que a forma como eu vejo a vida, a forma como vejo a música, não sei o que, é tudo ultra relativo. Sim. Eu sei que as coisas fazem sentido em determinado contexto e que esse contexto muda e depois não sei, não é por aí. E pronto, sim, sabe, um bocadinho todas as experiências, até que depois, se calhar, obviamente por entrar nesse comboio, nesse Coltrane Crew, começámos também a produzir por outras pessoas, ou começamos a chegar mais coisas de produção, até que o Calaf decidiu que queria que nós produzíssemos um disco de spoken word que ele estava a fazer para a editora Nyland. E nós começámos essa aventura, eu e o Rui, a produzir os instrumentais do... O Rui pertenceu ao One Week Project? O Rui era baterista. E ele chegou a gravar no segundo disco do One Week Project como, pronto, fazer parte da semana de gravação, mas na primeira semana de gravação ele não estava. Mas depois vinha connosco nos 3 concertos ou 4 que tivemos, ele veio tocar a bateria connosco. Voltando agora, esse disco de spoken word depois dá origem ao One Week Project ou já é o One Week Project? Não, dá origem porque o disco foi... Nós fomos apresentar o disco à editora e foi negado, eles disseram que não era por ali. E nós ficámos um bocado com essa ideia de daí desenvolver isso para outra coisa qualquer. Entretanto, eu fui estudar Engenharia de Som para aí em 2001, 2002, para Madrid. E depois, quando voltei, pronto, continuámos a desenvolver ideias e depois em 2004 fizemos esse primeiro disco do One Week Project. 2004, depois Buraca 2006. Que é também o ano do teu verso, praticamente, passando aqui. Foi 2006 isso? Praticamente é 2006. Acho que sim. É possível. Teve um grande momento como rapper. Carreira, para ouvir dizer, o Samuel perguntou ao Valete se o verso estava fixe, ele disse que sim. Portanto, tive a aprovação do Valete. Foi o que o Samuel me disse, ele assim, não, mas o verso está feito. Já perguntei a pessoal. Eu não estou a gozar contigo. Eu só me rio porque, que eu saiba, é a única... Sim, é a minha única performance vocal ever. Não, mas no segundo disco do One Week, e talvez no primeiro também, mas menos óbvio, no segundo no que chegámos a gravar, que nunca saiu, estava com alguma presença vocal, porque no fundo surge nessa altura também que estávamos a trabalhar praticamente mais a fazer refrões e coisas e vozes interessantes, tipo que tinham que acontecer em sítios que não íamos convidar ninguém para fazer aquela vozinha parva, e então acabou por ser, e eu fazia. Portanto, tive assim, foi um períodozinho, e porque estava tudo a ser feito na mesma altura, 2005, 2004, 2005 e não sei o quê, tipo, todo esse tempo. E como é que passa de One Week para Buraca? Não passou de... eram projetos diferentes, basicamente. Eu acho que praticamente tu ainda mencionas o One Week. Sim, nesse verso. Ainda estava a acontecer. Sim. E no fundo, nós tínhamos o segundo disco todo gravado e o primeiro EP de Buraca também gravado e acabámos por
pronto, por uma questão de que a questão principal foi que o computador avariou e eu perdi tipo perdi as sessões de Pro Tools, então fiquei só com as demos das músicas do álbum do One Week e acabámos por optar por apostar mais em fazer o lançamento do From Buraca to the World, porque entretanto já tínhamos começado as noites do mercado e não sei o quê, com esse conceito por trás. Eu lembro de falar contigo. A primeira vez que eu tenho as demos todas do One Week, não existem. Então, se quiseres lançar. Não, mas lembro de falar contigo. Acho que a primeira vez que eu vos entrevistei a ter sido, sei lá, 2008. Para aí. Assim, foi quando lançaram mesmo o primeiro álbum. O From Buraco to the World? Ou o primeiro álbum. O Black Diamond? É o Black Diamond? O Black Diamond, é o primeiro álbum. Sim, foi quando surgiu a Time Out, acho eu. Não, a Time Out é de 2007. Mas sim. A primeira entrevista acho que foi para a Time Out. Sim. Pronto, acho que foi... Sim, ainda em 2008 ou assim, não sei. Eu não sei se alguém vos entrevistou antes da Time Out, mas eu lembro da primeira vez que foi em 2008. Foi por causa do Black Diamond, acho eu. Que eu fui ao vosso estúdio, que ainda é o sítio onde tu... Acho eu, sim. Sim, onde ainda trabalhas. É, tudo igual. Tinha um sofá em cima lá já. E lembro-me tu falares um bocado da origem de vocês terem parado nos beats de Kuduro, por estarem a passar música bairro alto, e era tipo a parte da noite que mais mexia com as pessoas, uma coisa assim do género. Tipo, vocês... Pois. Já não me lembro. Na altura eu era viciado em heroína. Não, isso foi depois, quando tu emagreceste. Exato. Okay. Não sei, é assim, a ideia de... eu não me lembro propriamente de tocar instrumentais de Kuduro quando tocava música normalmente sozinho no bairro alto. Acho que o que eu senti, e se calhar o elemento dos elementos que mais puxou para a cena de ir explorar o instrumental de Kuduro foi uma cena, não sei se te lembras, que eram os Bugs in the Attic, não sei que era o Broken Beat. Sim. Portanto, foi tipo, foi sentir a semelhança que eu conseguiria, que nós conseguíamos estar a ver entre essas duas cenas. Estava a sair o segundo álbum de For Hero, estavam a surgir os Bugs in the Attic, o YG Culture, todas essas cenas, e isso teve uma influência relativamente direta no facto de nós conseguirmos olhar para um instrumental do DJ Znobia e conseguir tipo sentir que conseguimos acrescentar ali os elementos para conseguir fazer com que aquilo tudo fosse tocado num set sem se notar propriamente uma quebra. Exato. Que faz tudo parte do mesmo contínuo de música, que é isso. No fundo é exatamente assim que surge muito de dizer. Os ingleses gostam muito de falar do contínuo do set. Não, o contínuo da música de dança inglesa, a londrina. Tipo que two-step, garage, essas coisas todas, drum and bass, faz tudo parte do mesmo contínuo. Tudo é misturável. Há gajos que escrevem grandes teorias sobre isto. Ok. UK Dance Music Continuum, não sei, já não conheço. Pronto, mas como é que aparece o Kuduro na tua vida? Acho que foi mesmo, pensámos mesmo no assunto, não foi uma ideia de e aqui não estávamos a ouvir desde os tempos do Elder. Surgiu por falarmos sobre isso e por irmos ouvir instrumentais que estavam a ser feitos naquela altura e por ficarmos tipo, com a ideia de que isto é totalmente passável, isto é totalmente tocável num set, no mercado ou no clube da esquina ou o que quer que seja misturado ali no meio e isso tem piada porque é realmente uma forma de tocar uma coisa diferente que ninguém vai estar a tocar num contexto diferente e podê-lo fazer só pela diferença porque gostávamos realmente dos instrumentais que estávamos a ouvir. Depois uma cena que eu não estava a perceber foi que aquilo que depois nós, tipo, agarrando tipo, num instrumental tal como nós recebíamos ou como nós comprámos, fomos à Praça de Espanha comprar umas compilações e não sei, agarrando nesses instrumentais ainda há lá não tenho voltado lá. Sempre diz alguma coisa de errado. Sempre que digo alguma coisa de errado toca a campainha aqui do Lux. Não sei se ainda vendem as compilações ou não, hoje em dia já ninguém usa CDs. Pois portanto, é isso que é estranho. Mas ainda se vende tipo em Luanda, ainda há mercado ou não?
Pá, já não vou a Luanda há bastante tempo, imagino que ainda existam os bootlegs todos que sempre existiram, as cópias dos CDs, não sei, se calhar já não. Pois se calhar vendem em pens ou... Não sei. Ok, mas continuando, e vão comprando essas músicas? Sim, só que achei-me a curiosidade, no outro dia estava-me a perceber que aquilo que resultou na identidade que nós acabámos por ir buscar para criar Buraca foram exatamente os elementos que nós tivemos que acrescentar a esses instrumentais para fazer com que eles encaixassem num set. Tipo o quê? Tipo, mais subgrave, porque estamos a tocar em clubes que têm leitura de subgrave, portanto essa região não havia, enquanto entras com uma coisa que tem subgrave a seguir, sem subgrave a seguir uma coisa com subgrave, transforma aquela música em mais fraquinha, parece a tocar uma coisa mais fraquinha. Para além disso, cá também estrutura, impor uma estrutura mais adaptada a uma música de dança e a um DJ tocar normalmente. E se calhar limpar um bocadinho algumas coisas de algum devaneio já um bocado extra sónico que podia acontecer. E essas coisas originais, estou aqui a pensar, estavas a falar dos instrumentais de DJ Zenobia, isso era feito, porque tu conheces, isso era feito de Fruity Loops? Era Fruity Loops, sim. Okay. Nessa altura, pelo menos os instrumentais que me marcavam mais era o Zenobia e o Kilamu. Sim. Depois na altura também estavam a surgir os lambas e não sei o quê, mas a mim sempre me interessou muito mais a parte instrumental. Era aí que eu achava que estava um verdadeiro crossover da música poder ser exportada para o mundo todo. E depois conseguiram fazer isso? Pois. Conseguiram exportar a música para o mundo todo? Pois, acho que sim. Acho que sim. Estás a fazer uma cara tipo, talvez, não sei. Não, sei lá. Nós não exportámos não exportámos essa, exportámos a nossa versão. Sim, claro. Tocámos isso e pronto. Foi extremamente gratificante perceber que montes de gente e pessoas de outros sítios sentiam a mesma coisa que nós sentimos quando ouvimos aquilo e sentiam o mesmo contínuo que estava a fazer falta ao género, se calhar, para poder ser relevante noutras partes do mundo. Agora vou usar a palavra contínuo para sempre. Usa. Mas é com M no fim, é tipo latina, é continuum. Sim, em inglês sim, mas podes dizer em português. Não, mas é mais piada. Ainda vão confundir com o contínuo da escola. O continuum. Sim, o continuum. É como quiser. E depois Buraca não se cingiu nunca a isso. A ir buscar o Kuduro e a dar-lhe subgraves, não sei o quê. Não, sei lá, também somos pessoas, não é? E, portanto, que somos pessoas que têm ideias e que não ficou a bater com a cabeça na mesma coisa durante montes de tempo. Fomos evoluindo, crescendo, deparando-nos com outras realidades, sei lá, desde na altura estava a acontecer toda a realidade MIA também, tinha acabado de sair, se não me engano, o Arular é de 2005. Eu acho que é de 2005, sim. Eu acho que sim, porque eu ouvi a celebração agora dos 10 anos do Arular, há pouco tempo. Pronto. Não sei se ainda foi em 2014 ou se foi em 2015. O Arular é 2004, acho que sim. Aquela mixtape com o Diplo. Isso foi a seguir. Foi a seguir ao Arular. De certeza. Aquela que tem o What Happened to That Boy, os clipes com o Birdman. Yes, sir. Porque o Diplo, na realidade, no Arular só participa numa música. Sim, ele não fez quase nada, sim. Yeah. E acho que foi mas eu acho que ele já tinha acabado, assim. Eu acho que a ideia que eu tinha era... Achas que a mixtape é antes? A mixtape é antes, eles depois acabaram e ele... coisa. Não, eles só acabaram muito depois. É? Tipo, ainda entrou ali no Kala como uma parte tipo, mais importante no Kala, se calhar, do que até na... Talvez, tipo, não sei. Onde vem os... Na altura que eles fizeram o Paper Planes, acho que ainda andavam. Ok. Pronto, eu acho que a mixtape foi depois. Acho que a mixtape foi depois, não tenho a certeza. Mas pronto, estava a acontecer tudo isso. E então isso abriu, obviamente, outras portas e isso fez com que, de repente, acrescentássemos ali à bagagem uma série de coisas e ideias. Colaborar com ela. Foi. Depois gravámos com ela. Originalmente era para o disco dela. Yeah. Mas depois, pronto, nós acabámos por desenvolver para nós. Mas ela tem um disco qualquer que ainda não saiu, por sair, ela tem... Agora? Acho que sim. Que tipo, não deixaram que saísse, ela tem problemas com a editora e tal. Tem problemas. Com a editora, a sério? Sim, ela tem muitos problemas, acho. Ok, pronto. Então, e vocês não têm problemas com a editora, tu não tens problemas com a editora, portanto a tua própria. Exato.
nunca te vão mandar fazer uma ela coisa. Ela também fez a editora própria durante um tempo. Sim. Ela chegou a fazer uma editora que era já uma sublabel da Interscope chamada NEAT. Sim. Em que lançou o primeiro álbum do Black Star, que lançou a Rai Rai. Sim. Acho que foi assim as duas coisas que saíram. Aquele Shake It to the Ground. O Shake It to the Ground saiu na Mad Decent. Saiu na Mad Decent. E depois daí ela foi buscar a Rai Rai para fazer tipo backing vocals dos concertos dela e depois ela editou um disco. Eu lembro que foi ultra deprimente quando a EMI veio ao Sudoeste, que vinha no pacote a Rai Rai e a Rai Rai atuou para 5 pessoas. Ok. Eu lembro-me dessa tour. Noite. Eu vi ela estava lá tipo sozinha. Eu acho que não sei se vocês estavam lá. Também estava cá The Very Best. Então estava lá sim. A gente encontrou-se na Very Best. Acho que sim. Sim. E achei bastante deprimente essa onda de MIA trazer aquelas pessoas e The Very Best também não tinha muita gente. Não. Mas a Rare também estava muito vazia. Ela agora é atriz, ela aparece naqueles no 21 Jump Street e no 22 Jump Street. Mas acho que eu não ouvi mais nada ainda. Pois? Não. Parece-me que é só isso. Sim. Ela faz a música também. Ela ficou grávida. Sim. E acho que isso lhe matou ali um bocadinho uma certa cena, não sei. Mas voltando atrás, voltando atrás à origem de Buraca, isto porque há bocado estavas-me a dizer que tinhas visto que o Andrew ficou com muito mau som. O Andrew estava a dizer, eu lembro-me de falarmos sobre isto já... O Andrew ficou com mau som? Não, quando eu gravava o episódio com ele. Não, ele na vida ficou com mau som. E tipo, já não me consegue falar, ficou com mau som. Ele diz que vocês o foram buscar porque havia uma parte de um momento muito pequenino de Kuduro no primeiro disco de conjunto de Gongonha. Sim. E ele diz que nem sequer foi ele que produziu aquilo. Porque é que... Eu não me lembro de termos sido tão específicos em apontar. Nós queremos que tu venhas aqui fazer, repetir o que fizeste aqui durante 30 segundos durante uma hora. Mas pronto, pode ficar bonito. Sim. Mas pronto, de qualquer forma, sim, foi obviamente o trabalho dele no conjunto de Gongonha e foi obviamente se calhar entender que ele iria ser uma pessoa que entendia muito mais, cá, tipo, principalmente do ponto de vista vocal e em termos também de produção, porque tinha crescido muito mais dentro de Luanda do que o Calaf, que tinha crescido em Benguela. Entender tipo, o fenómeno ao ponto de nós de poder trazer um input super válido para o trio que já estava formado já desde o One Week Project e não sei o quê, e de convidá-lo para fazer parte. Sim. Eu só fiquei... ele próprio tipo, não sei, eu nem sequer fiz. Mas o disco do One Week tem uma faixa escondida também com o Duro. Também, ok. E isso é então depois de... 2004. Não, e aquela malha do Calaf de Space Boys? Moonshine? Não. Aquela em que... Isso não é também meio Kuduro? É capaz, qualquer, já não sei qual é. Isso foi depois, acho eu. Pelo menos Space Boys era mais ou menos à mesma altura que estávamos a fazer a cena do One Week. Ok, sim. Eu acho que sim. Cronologia, coisa. Então, pronto, vocês evoluem, fizeram coisa com a MIA, depois Black Diamond, depois... Tu, quando falaste com o Calaf e com o Andrew, falaste do quê? Nós estamos aqui agora a falar de Buraca, tu quando falaste do Calaf... Falei da vida, de coisas, pronto. E comigo é que me vais pedir para contar a mesma história de Buraca. Não, porque eles também falaram da história musical deles, tipo, também foi por aí. Cada um deles falou sobre o que é que começaram a ouvir, essas coisas. E estava aí por aí só... Agora estava meio curioso porque fiz esta pergunta específica do Andrew porque nós falámos sobre isso. Ele disse, não sei, nem sequer produzi aquilo. O episódio quase ninguém ouviu porque tinha mau som. Ficou mal gravado. É muito triste. Esperamos que esta gente... Mas podemos falar do que tu quiseres, pá. De que queres falar, João? Eu estava só queria perceber se isto já era o terceiro podcast com a mesma história. Não é. A história de início da banda está... Não, e eu sei mais ou menos, porque fui falando convosco. Mas já podias fazer um podcast contigo. E eu digo sempre que foi uma das primeiras noites no mercado. Tipo segunda ou terceira, já não lembro o que era. E que nem sequer foi uma das que não estava cheia. E eu achei, como é que não está cheio? E depois, passado pouco tempo, vives no Mirador, no Popular Sound Clash. E aí já estava cheio de gente, tipo assim, uma carrinha cheia de dançarinas e não sei o quê.
E já era um fenómeno, tipo, já era uma coisa grande. Tipo, de um momento para o outro. Foi rápido, essa cena foi toda super rápida. Foi através do MySpace, não? Assim, um MySpace. Eu acho que foi através das pessoas. Sim. Acho que a internet tem um... Não, porque eu lembro de ser partilhado o MySpace nessa altura, só isso. MySpace e tal. Talvez. Não digo que não tenha sido a partir daí ou um veículo, mas eu sinceramente ainda hoje em dia consigo... Há uma diferença entre um following virtual ou um following real. Claro, pessoas. Claro que sim. E ter 500 mil plays numa música de SoundCloud não quer dizer que vendas 500 mil bilhetes para o que quer que seja. Quer dizer que se calhar vendes 10 bilhetes na vida real para um espetáculo teu. Isso já tiveste essa experiência? Estás a dizer 500 mil, 10? Essa relação já tiveste? Já, também. Então, sabe, numa altura é diferente mesmo hoje em dia, pensando na quantidade de produtores que surgem associados a uma série de coisas e com co-signs e tudo o que seja e mais alguma coisa, nem sempre isso depois é avaliável em termos práticos, realmente na venda ou não de bilhetes de uma coisa. Acho que isso aí tem que ser as pessoas a falarem sobre elas próprias sobre a tua música e menos o play no SoundCloud, ou menos o play no YouTube, ou menos esse detalhe. Com o Calaf falámos também sobre quais são os sapatos dele e os livros que ele tem na estante, porque foi em casa dele. E nós estamos aqui no Lux, também é propriamente a tua casa. Se calhar também é uma segunda casa de uma segunda casa, já desde obviamente desde as primeiras noites de buraco até às Ardess Sessions que já vão fazer aqui 5 anos. Agora este ano. E às vezes aparece aí, eu já te encontrei aqui fora de sim, é um sítio. Tem os sofadiços. Completamente. É um sítio que virou meio a casa de sair à noite. Já não consigo inovar para a próxima. Que aconteça a seguir, já não vou seguir esse movimento. Já fiquei aqui. Porquê? Por uma questão de idade? Conveniência? Se calhar idade, conveniência. Uma conjugação de fatores que é, se calhar se calhar estou bem aqui, acho que isto continua, acho que é um clube fortíssimo, com uma programação fortíssima que faz sentido e se calhar até faz pensar neste clube em Lisboa até é quase se calhar um bocadinho abstrato do ponto de vista de que a minha geração pelo menos não peço desculpa, não posso falar disto. A minha geração pelo menos não cresceu a sair à noite em busca de música. Sim. Cresceu a sair à noite em busca de estar na rua e beber copos. Portanto, é tipo, numa cidade, ter um clube deste tamanho que aposta na programação como fator principal. Também há muita gente que sai aqui só para vir ao Lux, independentemente da programação. Pois, exato, imagino que sim. Há de ser assim que se mantém, que se consegue manter, claro. Sobreviver. Uma coisa, sim, tudo alimento, depois é metade do que é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, neste caso, acho que nasceu primeiro a programação e depois isso é que acabou por... Portanto, até é mais ou menos fácil de conseguir ver isso. Sim, mas sim. Precisas à noite na Amadora? Não, nós normalmente vínhamos para Lisboa. Pois. Não há grande vida noturna? Ou... Não havia. Houve uma altura que tentaram inventar havia uma zona com bares e discotecas que se chamava as Docas Secas. Sim. Que era tipo a imitar as docas, mas não foi lá muito bem sucedido. Mas acima de tudo, sim, a gente vinha para o bairro Alto, era apanhar o comboio. Eram sempre 20 ou 30 pessoas da Amadora, apanhávamos o comboio todos juntos e depois ficávamos por aí. No último. Voltávamos geralmente nunca conseguimos voltar das 2 e tal, voltávamos às 6 e 7. Então não me esqueço da hora desse comboio. E para onde é que vinham? Bairro Alto, Rookie, havia um clube que era o Rookie de rock na altura. Depois a seguir, quando abriu o Ciclone, foi a segunda vida Já disseste do Johnny Guitar? Do Johnny Guitar, ficou tipo ir para o Ciclone todos os fins de semana, descobrir bebidas brancas e coisas brancas. Isso era o quê? O Ciclone era drum and bass? Era. O nome remete para aí também? Era onde a formação inicial da Cool Train tinha tipo a residência e tocavam todas as semanas. Não havia também um sítio no bairro Alto onde eles tocavam? Sim, o Captain Kirk. É isso, o Captain Kirk, é isso. Sim, e todos depois também iam tocar por outros sítios, Capela, sim. Tinha a residência deles.
estávamos a falar de Buraca, e uma coisa, não entrando no fim do Buraca, uma coisa que achei quando... achei que o que vocês escreveram sobre não o fim, mas o hiato do Buraca, parecia uma coisa bastante definitiva, tipo de nós agora não vamos responder a mais perguntas sobre isso. Tipo, já estava lá a informação toda. Sim, está mais ou menos. Não é? Sim. É tipo, tudo o que tinham a dizer estava ali. E havia pessoas a tentar contactar-vos e deve ter sido chato, tipo, estar sempre a receber telefonemas ou assim, não? Pedido de comentários. Mais ou menos, eu não atendi o telefone. Mas sim, mas calculo que tenha acontecido, tipo, só a gente a pedir para comentar e tipo, mails e coisas acho que sim. Pronto, confesso que nem não percebi disso, fiquei ali assim, achei que iria precisar desse diazinho de... Claro. Mesmo, pronto, decidimos que a informação estava ali, como tu estás a dizer, isso. E então foi um bocadinho esse bloqueio de tentar ir à procura de opiniões, o que é aquilo, portanto, não há muito mais... Há bocado falava aqui do ponto de vista de quem está de fora, que não teve a viver os processos todos do último ano, se calhar pode parecer quase uma manobra meio arriscada estar a lançar um disco numa fase, depois de dar uma notícia dessas, parece quase um aproveitamento da localização ou do tempo de antena, mas tipo, foi uma coincidência, não? Sim, assim, o processo já estava todo a andar e o projeto já estava todo desenvolvido, já tinha ido aos estúdios, já tinha ido a todo lado. Quando tivemos a conversa que decidimos que depois da tour de celebração dos 10 anos em 2016 iríamos parar por tempo indeterminado. Portanto, tudo isto é posterior, basicamente já estavam coisas marcadas, já estava tipo um calendário, uma agenda. Eu acabei por, como fiz sempre, foi tudo aquilo que trabalhei em termos de outras coisas, foi ir sempre usando os espaços de Buraca. Portanto, Buraca lançou o último disco, Buraca, em 2014, e foi desde aí até agora que eu tive como tempo de, ok, nós estamos só na estrada a tocar, portanto, em termos de input criativo, tenho espaço para criar uma coisa nova. E, portanto, o resultado vai vir agora ao de cima, numa altura que se calhar, depois de ter isto na rua, seria normal voltar ao estúdio com Buraca e fazer um novo álbum. Mas vai estar a tocar como branco agora, muito? Sim, à festa da DVD, no lançamento? Vamos fazer o lançamento do disco no dia 4 de setembro, vamos fazer em São Paulo. Eu acho que continuo a dizer vamos, mas eu acho que vou. Não, vamos porque é em Fada. Sim, é em Fada, é tipo... vai ser em São Paulo no dia 4 de setembro, no mesmo dia que sai o disco, em conjunto com o Boiler Room e com o Red Bull Music Academy, em que vamos... apetecia-me dar um bocadinho a conhecer ao mundo através da plataforma de streaming do Boiler Room, tipo, aquilo que para mim é uma segunda vida que eu acho que o baile funk está a ter, que está numa fase para mim super interessante em termos de tudo. Quando vocês quiseram apresentar ao mundo o novo som do Buraca, o Zuko Bass fizeram no Boiler Room? Também, sim. Foi a apresentação em Lisboa, em 2013. Sim. Foi tipo também, o Boiler Room já faz parte e a Red Bull Music Academy, tu foste aluno e já foste professor também. Professor, são parceiros que têm tentado acontecer. Então aqui fez-me sentido tipo, fazer um lançamento, para já gostava, foi das semanas que mais me marcou assim, em termos de produção, se calhar o Atlas. Foi a semana passada em São Paulo e nesse sentido achei que seria fixe levar a coisa para lá e fazer a estreia lá e em streaming para o mundo todo e ter o Bin Laden, e ter o MC2K e ter os Marginal Men, que para mim são um bocado também a ligação entre a geração mais cool, trendy de São Paulo e a favela e tipo, terem a visão que tudo se consegue misturar e tudo consegue acontecer num clube noturno com todas estas referências ao mesmo tempo. E em Lisboa nas ADB? Em Lisboa nas ADB no dia 10 de setembro. Tu tocaste também no Milhões? São coisas um bocado mais pequenas do que farias com um Buraca. Bastante mais pequenas. Bastante mais pequenas, sim. Eu acho que a ideia, não sei, para mim o que me interessa agora, neste momento, é tipo, sei lá, eu não fiz um disco, não queria fazer um disco claramente tipo, a apontar para ficar durante 6 meses no top 10 do iTunes. Sim. Fiz um disco que, acima de tudo, eu acho que
das coisas mais importantes hoje em dia no mundo da música é tu conseguires expor a tua personalidade e conseguires te apresentar ao mundo como uma pessoa que ocupa aquela posição. E nesse sentido fiz um disco para responder a isso, para tentar clarificar um pouco essa imagem, se calhar tipo o facto de estar e o formato de disco foi exatamente porque continua a haver muita imprensa ou muitas coisas que respeitam muito mais um formato de disco do que formatos mais pequenos, e nesse sentido a decisão passou toda um bocadinho tipo por isso, e daí tipo estar a ver quase um retrocesso, sem ser um retrocesso, mas uma procura de espaços mais pequenos em que consiga estar a comunicar nesta fase inicial exatamente com pessoas que estão a entender e que estão a conseguir perceber exatamente as referências todas que estão a ser postas em termos musicais e exploradas em termos musicais. Mas, desculpa. Tu tens um live act do disco ou só DJ set? E estavas a dizer que vais ter MCs em São Paulo, mas não participaram no disco? Sim. O Bin Laden participou nas sessões em São Paulo, mas por uma questão legal eu depois não consegui incluir o tema dele no disco, mas lançámos através da plataforma do Boiler Room Debit para anunciar uma festa de lançamento. Mas eles vão voltar a participar no set, vão estar lá, concerto. Sim. Eu vou ter a minha atuação de 1 hora, eles vão ter a atuação deles e acho que o pessoal vai ter. Mas tu tens aí um set, não é um live act? Eu tenho um set, sim. Eu sei lá. A solo nunca fizeste live act? Não, eu das coisas que eu pretendo no meio disto tudo eu acho que tudo aquilo que é essa que eu estava a falar mesmo agora da minha personalidade musical, acho que está diretamente ligada à minha personalidade de DJ. E a forma como eu passo música, e a forma como eu encontro, como eu me paro com uma pista de dança. E para mim, em termos de uma apresentação daquilo que é o disco, faz sentido manter esse formato. Obviamente que se calhar eu nunca tive um disco para promover enquanto DJ, e agora pela primeira vez vou ter, e se calhar vai-me obrigar a criar pontos de contacto obrigatórios entre uma atuação de DJ e um disco. A minha pergunta é, tu tens 1 hora de set, pelo menos no Boiler Room, calculo que no ZDB seja mais? Será também 1 hora, acho. Ok. Mas quanto tempo é que dura o disco? O disco dura 41 minutos. Okay. Então, basicamente vais tocar as músicas do disco? Não, eu não estou a dizer que vou tocar as músicas do disco, eu estou a dizer que é um DJ set mesmo. O que eu estou a dizer é que vai ser um DJ set com pontos de contacto com as coisas do disco. Portanto, a partir do momento que eu tenho, para mim o tema, o Take Off com a Princess Nokia, tem um instrumental que eu fiz com base em muitas coisas que estava a ouvir de baile funk, desta nova fase de baile funk. Eu vou criar um segmento para meter essa voz e para meter esse tema que tem a ver com outras coisas de baile funk que eu quero meter também no set meu, tentando sempre manter a espontaneidade que existiu na criação da música para o disco, mantê-la também nessa performance de música e também manter o espírito de DJ de fazer o que me apetecer e ter a leitura de pista que tem que ter, e se calhar é tipo só pensar num formato que eu consiga incorporar um a cappella de vez em quando ou alguma coisa que esteja a criar esse ponto de contacto da música com o disco. Basicamente é só isso, não acabo, essa coisa não acaba passado 41 minutos e eu não vou lá fazer play nas músicas. Não é? Eu fico sempre a ponderar quando vais tipo, a pensar como é que será tipo, festa, DJ, sei lá, aqueles bares que têm tipo uma festa que é tipo dedicada ao Sonic Youth, é tipo vão fazer plays de música Sonic Youth a noite toda só. Se calhar, é tipo sei, nunca vou a essas coisas. Sempre, não, também nunca fui. Fico sempre a reminiscência de bandas de covers que sinceramente deve ser tipo o maior bicho-papão que existe na minha vida toda. Acho que teve que levar imenso com isso nos anos 90 e acho que foi a pior coisa que ia ter acontecido neste país. Mas, é uma das coisas fixas da música dança, não há bandas de cover de música dança. Pá, pois, mas no fundo é tudo covers de coisas, porque vão todos tocar as músicas uns dos outros. Sim. Não, mas, eu costumo perguntar às pessoas, tipo, o que é que andam a ouvir, o que é que andam a ver, o que é que andam a ler, essas coisas todas. Queres entrar por aí? Sim, sei lá. O que é que andas a ver? O que é que eu ando a ver? Já falámos tanto de música hoje. Yeah. Ver de coisas, tudo. Sei lá, séries, obviamente. Séries, filmes, coisas das séries. Fazes teatro, se tu quiseres. Séries, a última que vi foi o True Detective, a segunda season. E gostaste?
Sim, gostei, entreteve-me. Não está no nível da primeira season, em termos da primeira season me faz tipo olhar para aquilo de uma forma diferente, mas... Eu desisti a meio, confesso. Foi? Antes disso vi o Gomorra. Vi só o primeiro episódio, curti o ainda não vi o resto. Deu na RTP2, sim, sei. A primeira season toda. Eu sei. Eu acabei por papar isso tudo com uma velocidade abismal. E também no outro dia descobri, isto não sei, pronto, como não tenho propriamente assim muitos filmes favoritos, porque eu esqueço-me dos filmes que vi 10 minutos depois de sair da sala, mas descobri que a maior parte dos filmes que eu gostei mais na minha vida é tudo aqueles filmes que são coisas passadas em 24 horas. Tipo, que o tempo do filme é o tempo. Há aquele filme com o Johnny Depp dos anos 90 que é Os Minutos Contados, já não lembro como é que se diz em... Esse não me lembro qual é que é. Em inglês. Que é o gajo tem tipo, e é mesmo tempo real, é tipo 24. Ok, não, então era 24 horas? Não, era 24 minutos, não. Não, é tipo, são 60 minutos, ou uma hora e meia, ou 2 horas, ou lá o que é. Mas é em tempo real, tipo, tempo real, mesmo tempo real. Em tempo real mesmo. É tipo o 24 a sério. O que estou a falar é tipo, sei lá, deve ser horrível, o pai não deve ver há 20 anos, mas deve-me ser horrível. Agora estou curioso, a ver se ainda consigo diminuir o meu tempo de spam de atenção. Mas tipo, tens o ódio, Lion, sim. Também é um dia. Que o Samuel adora esse filme, o Sam the Kid. Ah, é? Por acaso não sei porque eu nunca falei sobre isso com ele. Fala com ele sobre isso. Eu não sei se não há muito mais coisas para falar, porque o Kassovitz depois disso também não fez assim provavelmente nada de espetacular. Mas... Não, nada. Mas o Larraine é bastante fixe. Eu acho que falei com ele... Eu roubei a cassete VHS na FNAC, acho que foi a única coisa que eu roubei na minha vida toda. E agora é um sítio que vende os teus discos. Não vende nada. O FNAC não vende discos teus? Não, já só eletrodomésticos, acho eu. Estou a brincar. Não, estou a brincar. Tem discos, tem sim. Não, vende os teus discos. Sim. Da tua autoria. Tem lá algumas coisas. Algumas coisas tuas. Eu acho que... Foi ganhar um mundo quando eu estava a crescer, tipo, ir para a FNAC. Eu entrava no Colombo direto naquela entrada lateral que entra diretamente na FNAC e ficava tipo 2 horas tipo, a ouvir música, não sei o quê. Trabalhavam lá pessoas fixes, trabalhava o irmão do Melody, trabalhava um monte de gente que tipo, dava para conversar sobre música e com ia encontrar mesmo discos novos e coisas tipo, que não conhecias e passavas a conhecer naquela altura. O meu pai ia lá, o meu pai sempre consumiu muita música e tipo, trazia tipo caixas assim. E eu acho que não me lembro se era o irmão do Melody que lhe guardava coisas, tipo, tinha aquela cena de... O Melody trabalhava o irmão, no Colombo e o irmão na do Chiado. Era? Acho que sim. Então se calhar, já não me lembro, era um deles que guardava para ele, já não me lembro. Mas pronto, filmes é isso, coisas passadas em 24 horas, Um Dia de Raiva também, com o Michael Douglas, coisas assim desse género. Eu gosto desse de uma janela, não necessariamente só 24 horas, mas tipo coisas que sejam sim, ali aquele filme do Jason Statham, que é o que ele Crank. tem que ele tem Crank 1 e 2. Esse tipo de cenas eu gosto dessa. Já viste o Dazed and Confused? Dazed and Confused? É o Richard Linklater, é o realizador daquele filme do ano passado, do Boyhood. Sim. São 17 anos. Sim. 12 anos, 17, já não me lembro. Sim, com a do Medium. Patricia Arquette. Um dos primeiros... Acho que é tipo o terceiro ou quarto filme dele, é o Dazed and Confused. É tipo o último dia de liceu, nos anos 70. E há um filme bué da fixe. Também se passa nesse espaço de 24 horas. E faz lembrar outro filme. Este é de 91, 92, Dazed and Confused, já não sei. Que se passa nos anos 70. E aquilo é inspirado num filme do George Lucas que é o American Graffiti, dos anos 70, se passa no último dia de liceu dos anos 50. E depois há o Superbad. Superbad. Sim. Superbad é muito inspirado no Dazed and Confused, tem lá referências diretas ao Dazed and Confused. E também se passa no último dia de liceu. Sim, exato. Superbad é outro exemplo de 24 horas de vida. Eu quando penso nestes três. Sendo que o American Graffiti é o que eu curto menos dos três. E mais? Séries? 24 é uma série que tu curtias por causa disso? Não, nunca vi. Não sei porquê. Não sei, a minha relação com as cenas que não sejam música, sim, confesso que é altamente, tipo, tem um passiva, lado de casualidade, de tipo... O preço à frente e vês. Tipo, tem a ver com o que é que está a girar lá em casa, com
que é que se sacou lá em casa para sei lá. Não é uma relação obsessiva? Não. E música? Tu estavas a dizer que já não tinhas paciência para procurar um sítio novo para sair à noite, ou já não tinhas espaço para um sítio novo para sair à noite, mas continuas a ter tipo, muita procura do novo na música? Sim, completamente. Acho que é aquela busca meio parva do que é que vai acontecer a seguir, que eu não consigo desligar da minha cabeça. Já se escondia, vais conseguir desligar? Não sei, se calhar já é tarde. Veste com 80 anos, tipo no SoundCloud, tipo, deixa ver o que é que o SoundCloud deve estar quase a morrer. Sim, mas o que for tipo SoundCloud daqui esses anos todos. Eu neste momento vejo, porque eu não consigo me imaginar de outra forma, mas também não sei dizer se sim ou se não. Acho que a determinada altura tenho que parar, não sei. Eu imagino que, sei lá, mesmo em termos de atuações ao vivo, não sei o que, eu acho que vai chegar aqui uma altura que se calhar tipo, a coisa passa mais para ser só uma figura de produção, mais do que outra coisa qualquer, e produzir para outras pessoas e ter tipo, uma visão mais desse género da música. Mas não sentes tipo necessidade de passar música? Pois, não sei. Às vezes talvez como... não sei. Acho que pode chegar a uma altura em que já estás tão desconectado da geração atual que podes se sentir um bocado estúpido, e para isso também não sei muito bem até que ponto é que... Para isso tinha que... tudo aquilo em que tu acreditas tinha que ser absorvido de forma a conseguires criar realmente uma coisa que fosse um seguimento tipo, interessante, sei lá, como tens tipo, pessoas tipo um Robert Hood, que agora toca no neopop, depois do tempo todo que ele já tem de vida de trabalhar em techno ou mais alguma coisa. E talvez nesses géneros mais diretos, talvez seja mais simples fazer isso do que no tipo de coisa que eu faço, acho que não sei. Estava agora a pensar no Kool Herc. O Kool Herc tem tipo já tem quase 60 anos e o gajo ainda faz atuações de DJ. No outro dia vi o África Bambata e prefiro não ter visto. É? Foi muito bom. Foi esquisito. Porquê? Porque coitado do rapaz, do senhor, que ele começou logo tudo mal, porque ele, não sei porque é que lhe deve ter convencido a tocar com o Cerato. Sim. E ele não soube ligar aquilo no início, e então às vezes quando ligas mal o Cerato, se trocas o vermelho com o branco, metes a agulha no disco e o controlador roda ao contrário, tipo invertido. E aconteceu-lhe isso, e inclusivamente fui lá tipo, dar o toque que podia ser essa questão, mas ele já estava lá com uma pessoa, com um técnico, que estava a olhar para isso, não percebi se depois se resolveu ou não, mas começou logo assim com 5 minutos de tudo ao contrário, 5 minutos de resolver problemas e não sei o que, depois ele também não conseguiu pegar naquilo de volta. Isso, o África Bambata, ele continua a produzir e a fazer coisas? Acho que não, sabe? Acho que ele continua meio num certo scouting de artistas para trabalhar ou desenvolver, coisa assim do género. O gajo supostamente era o gajo que em Nova Iorque nos anos 70 e 80, como o gajo tinha pertencido a vários gangues, fundou aquela cena da Zulu Nation pela paz, era tipo o único gajo que conseguia andar no território de todos os gangues antes de fundar isso, porque as pessoas curtiam o gajo e curtiam as festas dele, essas coisas todas. Eu estava a pensar no Kool Herc. O Kool Herc tem quase 60 anos e o gajo é muito pobre, acho eu, ele quase que inventou um género de música que gera milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de dólares para outras pessoas e tipo o gajo não tem onde cair morto e continua a passar música. Estranho. Eu nunca ouvi, por acaso. Já sei quem é o personagem, sei que ele, e é engraçado, no dia estávamos a falar dele por causa do facto de ele ser na realidade um jamaicano que vem fazer isto em Nova Iorque e vem criar esta combustão toda em Nova Iorque com uma cena, ele vive de uma ilha das Caraíbas, e estávamos a falar exatamente disso enquanto tipo numa discussão sobre o que eu estava a ter com o Calafi, com o João do Rastronauta, tínhamos falado sobre a fronteira da apropriação cultural, e é tipo, vamos chamar a apropriação cultural o Kool Herc chegar a Nova Iorque e inventar o hip hop que é tipo o género de música mais americano que há. Exato. Mas é a mesma coisa, o jazz também é o género de música mais americano que há e também vem dos escravos que vieram na África. Ok, pois. Jazz, blues, essas coisas todas. Portanto, foi só para explicar. Vocês têm muitas conversas sobre a fronteira da apropriação cultural? Foi esta no outro dia. Nunca tinha tido? Sim, já tínhamos falado sobre o assunto, mas nunca tínhamos tido uma conversa em que é tipo, em que foi
E se calhar surgiu por causa do disco, do meu disco do Atlas. Surgiu exatamente de eu estar... Eu levantei a questão, não sei porquê, de tipo, se as pessoas iriam ver este disco como um disco de apropriação cultural. Mas de várias coisas e vários géneros. Tu estás a trabalhar com as pessoas, acreditá-las. Sim, tipo, nos sítios de onde elas vêm, a jogar com os sons deles, não sei. Pois é, não, mas é tipo onde é que é, ou seja, quais são as regras, tu agora falaste numa que é uma regra, que é tipo que dar crédito, okay? Sim, pronto, crédito acho que é muito importante, até porque a história do hip hop está cheia de pessoas que não deram crédito a outras. Outra, também há alturas que são casos de sucesso tão grande que ultrapassa esse issue da apropriação cultural ou não, sei lá, tipo uns UB40, sei lá, dá tipo. Portanto, há várias regras que fazem com que uma pessoa seja vista dessa forma ou não. Não sei, há pessoas que, para quem a apropriação cultural é sempre quando há uma pessoa que vem de fora, pronto. E depois, a maior parte das pessoas mais moderadas nesse assunto, acho que veem a coisa como quando há um respeito e uma admiração pela cultura que se está a fazer e não se está tipo a tentar enriquecer facilmente à custa dela, tipo, a tentar explorá-la mesmo a sério, tipo, a tentar coisa. Não sei? Sim, é assim, há tudo isso. Isso às vezes pode não ser a coisa mais fácil não é tão linear assim, se calhar. Ficas mais... Lembro-me, estava-se a falar também conhece aquele Awesome Tapes from Africa? Sim. Acho que ele está, uma altura qualquer que ele tinha um espetáculo marcado numa cidade no Canadá, Vancouver, uma coisa assim, já foi cancelado porque estava a ser promovido como uma noite africana e não tinha nenhum artista africano no line-up. E é tipo, mas ao mesmo tempo ele é a pessoa que está a tirar o pó dos discos, tipo... Não, disso, ele é o mesmo cassetes. De cassetes. Eu já ouvi no Music Box, o gajo tem 2 decks. Das cassetes. O gajo toca mesmo com 2 decks de cassetes. Sim, desde a gente viu o Badalone dele. E ele está a tirar o pó a coisas tipo brutais e a devolvê-las ao mundo da música. Que nunca ninguém tinha ouviria de outra maneira. E isso tem valor, não é? Tipo, isso tem um valor brutal. Isso não, já de haver tipo compensação, há alguma questão de compensação dos artistas originais que não está a ser vista? Não sei. Não, também não sei. É assim, o cancelamento desta noite não teve nada a ver com isso. Foi só mesmo foi um statement de estar a ser vendido como uma noite africana e não há ninguém africano no line-up, não faz sentido. Mas foi ele próprio que cancelou? Não, quem cancelou foi tipo... Foram pessoas que fizeram um abaixo-assinado. Acho que isso faz algum sentido. Não sei se faz ou não. Noite africana e depois não há ninguém africano. Eu não vi o flyer, não sei, não vou discutir sobre tipo isso. Noite de música africana, talvez. Pois, exato. Eu tínhamos de estar a analisar o texto do flyer para perceber o que é que era, o que é que não era. Eu acho que o flyer não dizia tipo Noite africana. Ok, pronto. Mas pronto. Mas sim, tudo isto são questões, já. São questões que devem ser discutidas. E em Portugal isso não é quase nada discutido. Pois não. Nunca. Há assim uma coisa meio... É só tudo absorvido, como está tudo ok. Não, mas é fixe teres essa preocupação. E aliás, eu perguntei aquela coisa no início do dar crédito e do contextualizar as coisas. Que eu lembro tu falares eu acho que era o vídeo do Girls Who Run the World da Beyoncé. Sim, os dois dançarinos moçambicanos. Que aquilo não era nada contextualizado, era tipo, eles foram postos lá. Tipo, sim, tiveram dinheiro e um visto para 15 dias nos Estados Unidos para ir coreografar o vídeo. Sim, sei lá, isso para mim é apropriação cultural. É tipo ir buscar a genialidade de outra pessoa e pô-los a trabalhar numa coisa que depois não consegue desenvolver ou não consegue passar para outro nível com isso. Tu já tiveste alguma experiência, de certo, já has tido das pessoas com quem tu trabalhas, elas depois passarem um outro patamar por trabalharem com a Buraca, por exemplo? Ou tipo, já viste acontecer tipo, diretamente coisas boas dessas pessoas por trabalharem com a Buraca? Não sei, não teria que pensar agora um bocadinho, não sei, os nossos convidados sempre foram convidados meio de coisas que aconteceram, nunca foram coisas assim muito programadas, não sei, mas se eu pensar um bocadinho, talvez consiga, talvez a gente tenha morto mais carreiras do que começado, não sei, estou a brincar. Não sei, estou a gozar. Sim, sei lá, não sei se pensares no caso da Pongo Love, por exemplo, que acabou de fazer um tema com os Caretos e
que eu tenho seguido a tocar e tem uma vida ativa na música, acho que pode ser um bom exemplo. Sabe? Então, o André trabalha muito com ela, não é? O André, não. Acho que sim, fazem algumas coisas em termos de songwriting, coisas do género. Yeah. E mais? Mais outros convidados. Assim, do Black Diamond, por exemplo, não existe. Pronto, a MIA já tinha tipo o que tinha, o Zenobia. Aí se calhar foram vocês que mataram a carreira dela. Se calhar. Mas está morta a carreira dela? Não. Ela ainda tocava, ainda ia ao Coliseu, não? Eu acho que ela nunca seria artista do Coliseu. Não é? Mas é por ser... Por ser o Coliseu, não é pela dimensão da coisa. Ok, então ela vinha tocar aonde? Não sei, é festivais, agora é só festivais. Pois. Ok. Se lembro no Sudoeste estava lá muita gente para a ver. Estava? Mas não sei sim, se ela ainda é um nome que chama pessoas, não é? Tipo, é aquele nome, aquela ideia. Mas sim, sei. Tivemos o Bruno M também, no Black Diamond, que era também um artista que estava super em alta na cena toda do Kuduro, tipo, a par dos Lambers, que eram tipo assim os dois mais com maior visibilidade nessa altura. Continuou a carreira, portanto não sei muito bem o que é que aconteceu ou não, se ainda canta ou não. Mas nunca sentiste que houve um aproveitamento dessas pessoas? Sempre te certificaste de que não haveria um aproveitamento dessas pessoas? Sempre foi tudo explicado e sempre foi tudo. Sabe, muitas vezes tinha situações em que era mais simples, tipo, não pôr o crédito da pessoa, porque simplificava muito mais a tarefa de uma pessoa que chega, vai ver um vídeo de YouTube e não tem um nome de 2 linhas, que é tudo o título da música, não é? Tipo, e mesmo tipo agora no Atlas também tem tipo temas que têm featuring 3 coisas, que é sempre aquela cena que é tipo um pesadelo do que quer que seja. E às vezes o iTunes mete tipo branco featuring no nome em vez de no nome da faixa. Não, mas isso és tu que metes. Às vezes eu já comprei coisas no iTunes que vinham assim. Pois, mas isso acho que isso é um erro do artista nas cenas de é tipo artista featuring, não sei o quê. E aí aquilo fica uma compilação. E é tipo álbum by artist. E depois o que tu deixas, ou seja, basicamente o que se fez, a norma disso ficou única e exclusivamente pôr os featurings no nome da música. Exatamente. E o artista ser sempre só um. Acho que é uma boa maneira de acabar com o featuring. Com o featuring. Não sei, a gente cresceu tanto no featuring que o featuring a mim não me faz confusão nenhuma, mas há pessoas a quem. Não faz. A única confusão que me faz é uma questão organizacional de branco featuring em vez de branco. Nome da música, featuring. Há uma coisa interessante, só falando disto, do ponto de vista prático da música, que é quando acabas por acreditar todas as pessoas e acabas por tipo, tentar ter uma divisão das músicas por várias pessoas que participaram no processo, porque faz-te sentir que elas tenham autoria em tudo, acabas por colocar o disco também numa situação meio complicada dele próprio conseguir render dinheiro, porque é quase impossível tu enquanto um publisher fazer um pitching de uma música para um anúncio que tem 5 ou 6 autores diferentes, que sabe que talvez não vá conseguir ter as assinaturas todas, talvez não vá conseguir contactar toda a gente, talvez não vá conseguir fazer tipo tudo o que seja necessário, tipo... Mas não podes tratar disso à partida lá com eles quando falas com eles? Não, tu quando falas com eles assinas um licenciamento para, olha, vou usar a tua participação neste disco. Obviamente, se a Matutano quiser usar a música numa campanha das batatas fritas onduladas, vais ter que falar outra vez com eles e dizer, olha, isto aconteceu, há X mas não dá para quando falas com eles dizeres, olha, há esta hipótese, imagina que isto acontece. Hipótese. Não, mas imagina que isto acontece. Não, mas o imagina que isto acontece já contratualmente significa quando isto acontecer vais ter que falar comigo outra vez. Tipo, não é um imagina que isto acontece. Mas é assim tão difícil falar com algumas Ou seja, se eu fizesse o imagina que isto acontece e definisse isso à partida, para mim, a meu ver, já estaria a não ser tão correto. Sim. Porque estaria tipo, a partir a dizer assim, olha, qualquer coisa que haja, a decisão é minha, se aquilo pode ou não ir parar às batatas fritas Matutano, e depois tu comes com isso, caso queiras, quer não, e eu vou-te pagar a tua parte, tudo ok, mas a decisão fica só minha, e isso eu não consegui fazer. Não, mas deixares a porta aberta, pelo menos para poderes contactá-los. Contactar quem? Tu disseste que às vezes é difícil contactar as pessoas e pedir as assinaturas. Mas tens um e-mail, depois tens é que convencer toda a gente. Obviamente para uma campanha, imagina,
uma campanha publicitária que tem que acontecer em 2 semanas, sim, não dá. Se calhar não é a coisa mais simples do mundo, se calhar é mais fácil ir a uma música que tenha 2 autores que vivam na mesma cidade e que tu consegues tipo, fechar um negócio muito mais rapidamente. Portanto, basicamente fica um disco um bocado inútil do ponto de vista de publishing, de exploração de publishing do futuro, não sei o que é. Há músicas, por exemplo, no dia fiz um tema com o psicadélica. O Moby ficou rico e famoso com aquele álbum dele. Ele licenciou tudo dos álbuns mais licenciados de sempre para tudo que era publicidade, filmes, reportagens de televisão. Desculpa, continua. Depois o tema com o Cachupa Psicadélica. Não sei se conhece. Sim. E chamado Paris-Marselha. E queria registrar o tema na SPA e ele não está, ele nem sequer ainda se inscreveu na SPA. Portanto, esse tipo de coisas que são. Então tenho que ficar à espera que ele se inscreva para depois ir lá. Então esse tema podemos gamá-lo na boa. Sim, à vontade. Não estou a brincar. Pá, obrigadíssimo, João. Já estamos a falar bem.